Olá, me fala uma coisa, você tem se sentido constantemente muito cansado, com distensão abdominal, com muitas gases, muito inchaço? Dá uma olhadinha se a sua língua tá branca, como um tapetinho branco. Você sente também que você sente uma vontade louca de comer açúcar e não entende por quê? Alguns desses sintomas podem ser causados por alta presença de cândida no seu intestino. A cândida todo mundo tem, pessoal. Homem, mulher, criança, isso faz parte da nossa flora intestinal, da nossa microbiota. Né? A gente tem uma série de bactérias e um pouquinho de fungo no nosso corpo, de fungos no nosso corpo. Só que quando a gente dá alimento para esses fungos, eles se proliferam demais e isso não se torna mais tão saudável para a nossa flora intestinal. Isso acaba desregulando com o nosso corpo. Vale lembrar aqui que a gente tem mais bactéria no nosso corpo do que célula. Então elas realmente dominam a nossa saúde. Mais comprovado que as bactérias probióticas, essas saudáveis, que a gente alimenta quando consome frutas, verduras, sucos frescos, sucos verdes e as fibras, a gente prolifera elas e elas ajudam muito na nossa saúde cerebral, elas diminuem o colesterol e elas ajudam na saúde cardíaca, inclusive na saúde da pele e da beleza e tudo mais. Então, quando a gente tá com uma alimentação muito desregulada, principalmente comendo açúcar por muitos meses, muitos anos, pode ser que a gente acabe desregulando com a nossa microbiota. E aí, quando alguns sintomas ou algumas doenças começam a acontecer, como a candidíase vaginal ou a candidíase no pênis, ou então quando você diz assim, puxa, Karen, eu tô com uma micose lá na ponta do unha do pé, mas é algum sapato que eu utilizei. Isso é cândida e começou no intestino. Ou quando você tem uma caspa no cabelo. Isso é bem recorrente no consultório, quando a pessoa fala, não, mas isso foi tal coisa, foi tal coisa. E a pessoa não se toca que, na verdade, isso começou em outro buraco, começou lá atrás. Então, quando a gente alimenta a nossa microbiota intestinal com alimentos muito ácidos, esse ambiente fica muito ácido lá dentro e ele fica perfeito para proliferar mais fungo. E aí, quando a gente começa com esses sintomas de cansaço, vontade doidada de comer doce, e você pode verificar se a sua língua está branca para saber se tem muita cândida no seu corpo. Quando esse momento, quando esse ambiente acontece, a cândida ela pede por mais e mais e mais açúcar, porque todo bichinho quer sobreviver, assim como nós a cândida também. E aí o principal alimento que ela vai pedir é o carboidrato, porque é disso que ela sobrevive, de glicose. Então, quando dessa vontade doida de comer doce, você tem que realmente tentar se privar para diminuir com a proliferação de cândida. Na verdade, galera, eu tô fazendo esse vídeo especial de uma pessoa que eu conheci na semana passada, uma mulher que estava muito preocupada com essa candidíase e não sabia como parar. E ela falou que ela não encontrou nenhuma solução em pesquisa de Google e tudo mais. Então, eu vou passar algumas orientações aqui para você, caso você tenha ou caso você conheça alguém que tem algum problema de cândida recorrente e nunca consegue sarar. Porque isso é realmente um problema grave, porque a pessoa ela tá com o intestino desregulado e com isso a gente não tem uma saúde intestinal 100%, e com isso a imunidade da pessoa sempre vai estar mais baixa. Fora que quando a gente não tem um intestino que está muito saudável, a gente não consegue absorver os nutrientes muito bem. Vocês imaginam que essa mucosa está toda irritada, esse ambiente está muito ácido, e no momento que eu vou comer um feijão maravilhoso, rico em ferro, esse ferro não consegue entrar direitinho. Então é extremamente importante a gente ter esse intestino bem limpinho. E o que acontece quando a gente come os alimentos ácidos, né? São uma série de alimentos ácidos. O primeiro deles é o açúcar em si. Então, essa pessoa, você, deve evitar ao máximo consumir o açúcar, primeiramente puro. Então, dê uma olhada se você não está consumindo açúcar no café, açúcar em chá, muito doce. Você deve evitar, porque você vai estar alimentando mais essa famíliazinha aí de cândida. Segundo item que você deve evitar é a família das castanhas. A castanha, principalmente castanha do Pará e as nozes, elas contêm arginina, que é uma substância que aumenta a proliferação de cândida. Outro alimento essencial para retirada, pode ser que você já tenha visto até algumas ideias malucas na internet falando para consumir iogurtes que contêm probióticos para melhorar com a candidíase. Isso realmente é um erro fatal para pessoas que têm candidíase ou problemas de fungo como caspa, micose, como eu já citei aqui. O leite ele contém o açúcar da lactose. A lactose é o segundo maior alimento para o fungo. Então, quanto mais iogurte você consumir, mais muco você vai proliferar, mais esse intestino vai ficar feliz da vida e mais cândida ele vai produzir. Então, pare já com os lácteos, tá? Depende muito aí o período que você tá com fungo no corpo elevado, mas eu aconselho você ficar 1 a 2 meses sem açúcar e lácteo principalmente, certo? Isso seriam as maiores dicas para você evitar, além dos fermentos.
Então vamos pensar aqui que o fungo é uma levedura. Então quanto mais leveduras externas você se alimentar, pior vai ficar. Então realmente evitar tudo que cresce, tudo que tem fermento. Então pão contém fermento, bolo contém fermento e álcool contém leveduras também que fazem fermentar. Isso gera bebida de álcool. Então é realmente muito perigoso você continuar consumindo os fermentos, mesmo que sejam pães sem glúten ou qualquer dieta que você esteja seguindo. Então tente ficar mais no mundo das panquequinhas integrais, dos biscoitos sem fermento, lembrando que deve ser sem açúcar. É uma dieta um pouco mais restrita agora. Mas, pelo lado bom, há alimentos extremamente funcionais que podem te ajudar a melhorar a crise da candidíase e que são realmente tira e queda e são medicinais para esse tratamento. Primeiro deles, eu te aconselho a utilizar do óleo de coco. O óleo de coco é magnífico, ele é o alimento mais antifúngico da terra, né? Ele funciona inclusive com uso tópico, então seja lá onde esteja o seu funguinho, na cabeça, na unha, na vagina, utilize o óleo de coco no local para matar com a quantidade de fungos. Mas lembrando que tudo começa de dentro para fora, começou no intestino. Então o consumo deve ser interno. Você pode consumir óleo de coco numa colherzinha, ou óleo puro, ou então por cima de frutas, ou você pode utilizar na preparação da sua alimentação, fazer um refogado de vegetais. Você pode cozinhar suas proteínas com óleo de coco, assar, que também é uma bela de uma combinação. Então manda ver no óleo de coco. O segundo alimento é a semente de abóbora, que ela também tem propriedades antifúngicas, ela contém muito zinco e ela também tem substâncias antifúngicas que fazem matar esses fungos. Então, semente de abóbora você pode usar de snack, comer purinho, ou então você pode triturar, caso enjoe de comer tanta semente de abóbora, fazer uma farofinha, tritura no liquidificador e deixa ele sequinho, guardado no pote e joga em cima de fruta, joga em cima de salada, como se fosse um queijo ralado que combina com tudo. Outro alimento muito especial é o chá de dente de leão. O chá de dente de leão ele contém uma substância chamada silimarina, que ajuda muito a limpar o fígado, que é onde também onde acontece muita sobrecarga hepática por causa da proliferação da cândida. A cândida ela dá essa sobrecarga no fígado e é muito importante você limpar o seu fígado nesse período. E a silimarina também contém propriedades antifúngicas. E por fim, também te aconselho a aumentar a quantidade de alecrim, orégano e tomilho na sua alimentação. Você pode começar a fazer chá de alecrim, por exemplo, ou utilizar dessas ervas para colocar ao longo da sua alimentação, que também tem propriedades excelentes. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas. Lembrando que não basta só colocar coisa para dentro, mas é muito importante você retirar os itens aqui que eu citei. Porque o que acontece no nosso intestino é um joguinho, uma briga de bactérias. Bactérias mais ácidas e bactérias mais básicas. Quando a gente alimenta o nosso corpo com muitos alimentos ácidos, como muito trigo, muito farináceo, muito açúcar, muito lácteo, essas bactérias ácidas se proliferam e elas chamam mais fungo. E aí o que você tem que fazer é alimentar as bactérias probióticas e as mais alcalinas e basiquinhas do seu corpo. Então você tem que realmente dar um respiro nesse momento de coisas muito ácidas. E se possível, procure um profissional próximo de você, que ele pode ainda lhe ajudar com o uso de probióticos que são feitos manipulados, que ajudam muito a alcalinizar o seu intestino. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, tenho gostado muito de fazer esses vídeos, eu tenho lido os comentários de vocês e são excelentes para o meu trabalho, vocês têm contribuído muito com o meu trabalho, me ajudando a ajudar vocês. Então, se você conhece algum amigo que vai se favorecer dessas dúvidas, dessas dicas, marque ele aqui, compartilhe e continue me seguindo no meu canal do YouTube, também no meu Instagram e no meu Facebook. Foi um prazer estar mais aqui, estar mais um dia aqui trazendo esse vídeo para vocês e eu vejo vocês na próxima. Um beijão da Karen, da Nutri e até mais.